Quer começar a apresentar? 3, 2. Lucas sempre vai, eu nunca vou. Então Vai. vai. Vai, apresenta, inicia. 1, 2, 3 e... Oi, gente! Bem-vindos a mais um podcast para os pensantes. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal aqui para vocês. E a gente vai explorar um pouco mais esse assunto. Espero que vocês acompanhem direitinho e prestem atenção, tá bom? Então vamos lá. Diz oi, Lucas. Oi, tudo bem? Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui. Estamos super animados com esta semana que a gente está trazendo um tema muito especial. E, na verdade, aconteceu uma experiência em família quando esse tema foi levado em consideração. E por isso que a gente trouxe aqui para vocês, foi numa viagem. E quem levantou esse tema foi o Lucas, que ele fez a seguinte pergunta. Vocês já perceberam que toda criança quer crescer rápido? Aí eu olhei assim para ele e falei assim, é verdade, toda criança tem esse sentimento. E aí ele virou para mim assim, e a senhora sabe por que toda criança quer crescer rápido? E aí ele desenvolveu o pensamento dele na hora. E é um tema muito bacana, porque sim, é muito comum a gente ver as crianças quererem crescer rápido, né? Se tornar logo adultos. Mal elas sabem que quando chega na fase adulta, elas falam, ai, como eu queria voltar a ser criança, né? Mas vamos desenvolver? Vamos? Bora. Então diz aí, Lucas, começa a desenvolver por que você acha que as crianças querem crescer rápido, porque afinal de contas foi você que levantou essa questão. Na minha opinião, no meu ponto de vista, Fala um pouquinho mais alto, amor. na minha opinião, no meu ponto de vista, eu acredito que as crianças querem crescer mais rápido para terem mais liberdade. Sim. Por causa que. E também, né? Que, por exemplo, eu quero ir para um lugar, para algum lugar. Eu peço para o meu pai, daí ele diz que não. Mas é um sábado, tá tudo livre. Só que, digamos, meu pai ou minha mãe tá querendo descansar, coisa do tipo. Normalmente. Normalmente, é isso que acontece. Normalmente. Tira a mão da gola, meu amor. Sim. Eu gostaria de que. Sim! Travou. Não, tira. Depois eu edito. Travou. Tá, depois eu edito, vai. Eu curti o raciocínio, deixa, pronto. Depois eu edito, amor. Vai, pode ir, Tá. pode falar. Então tá, foi desde o início. Então, no meu ponto de vista, as crianças querem crescer rápido por causa que elas querem ser dependentes. Por exemplo, Independentes. independentes. Isso. Não dependentes. Não ser dependente, né? Porque você, como eu disse, querem ir para um lugar, daí vai ter que pedir para os pais. Você não vai ter um carro próprio, você não vai ter uma casa própria. Entendeu? Entendi. É mais por questão de liberdade de querer ir para os lugares. Mas a situação que a gente... Para mim seria isso. Tá. Mas assim, a situação que a gente estava vivendo ali, que foi levantada essa questão, por que você pensou naquilo? O que estava acontecendo ali para você pensar nisso na hora e levantar essa questão na mesa de jantar? Por causa que quando a gente foi viajar, eles praticamente não tinham liberdade. Pra ser eles mesmos, né? Por causa que, e brincadeira, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Parecia que a criança não podia nem olhar para o lado que ia tomar bronca. Era bem mesmo perceptível isso que a gente viu. Então, eu acho que foi por isso que ele ficou olhando, ficou analisando ali, e no final do jantar ele acabou trazendo isso para a gente. E você, Adara, por que você acha que as crianças têm esse sentimento de quererem crescer rápido? Também a questão da liberdade? Eu acho que são vários fatores, na verdade, porque não só isso que o Lucas falou, né, de ter liberdade para fazer o que quer, ir para onde quiser, enfim. Como a gente, né, é menor de idade,
tem que ter a observação dos pais, enfim. Mas eu acho que não é só isso, eu acho que se trata sobre talvez a criança querer se sentir ouvida, que a opinião dela sejam validadas, que ela se sinta, que ela tenha um pouco de, não autoridade, mas sejam, assim, se sintam importantes também. Se senta pertencente àquela situação, Também. E, acho diversos temas. Na escola, assim, acho que os amigos também influenciam, porque cada criança é uma criação, né? Então, tem pais que são mais liberais, tem pais que não, tem pais que concordam com isso, tem pais que não. E aí a gente, como, né, a gente conhece amigos, colegas diferentes, acaba que a gente fica, talvez, comparando a realidade da nossa vida, dos nossos pais com dos outros. Então, acho que é um pouco disso também, dos adolescentes, das crianças quererem crescer logo. Também. E assim, essa sensação que, como o Lucas falou, as crianças não podiam ali naquele momento que a gente estava vivendo, né? Chamou bastante atenção porque foi o que o Lucas disse, parecia que as crianças não podiam nem olhar para o lado que era proibido, porque era tudo não faz isso, não bebe, não come, não levanta, não senta, não... Eu acho que a criança não sabia mais como agir, porque era tudo não. Então, eu acho que isso também passa uma percepção para a criança de que o adulto pode tudo e a infância ela não é valorizada. Parece que a infância é algo assim, é um mundo de não. Parecia que os É um pais não mundo queriam ter limitado. trabalho. Parecia que os pais não queriam ter trabalho de, sei lá, criança, ver uma coisa, sei lá, interessante, com a curiosidade de ir lá ver, e aí os pais têm trabalho de ir lá, de cuidar dela e tal. Parecia isso. Verdade. Que não queria ter o trabalho assim de ficar cuidando, sabe? Queria só ficar ali quieta, parada, sem falar nada, sem fazer nada. Curtindo. Enquanto os pais estão lá, conversando e tal. E a gente sabe que isso é impossível para uma criança. E eram crianças pequenas, gente. Não eram crianças grandinhas, não. Eram crianças bem pequenas. E a gente sabe que criança é o tempo todo agitada, é o tempo todo querendo descobrir ainda mais um local novo para elas, né? Então, elas querem explorar aquele ambiente. Lógico que tudo tem limite, mas era algo muito perceptível, assim, né? E eu pergunto, vocês acham assim que a mídia, novela, filme, etc., eles acabam incentivando, tá bem? Eles, opa, Oi, você galinha corre, você já se engasgou? Sim. É ruim. Vamos lá? Posso continuar? Não pode. Então, vamos lá. Até me perdi aqui. O que eu estava Sobre as falando? mídias, né? Sim. Filme, televisão, desenho, acabam influenciando as crianças terem esse sentimento de quererem crescer rápido por um ponto de valorizar a fase adulta e não valorizar a infância? Porque Eu acho que sim. Acho que sim, não. Sim. Ao meu ponto de vista, sim. se desenvolve, então, Sim. esse teu pensamento. Por quê? Porque a maioria dos filmes que a gente assiste são o quê? Internacionais. Então, a realidade daquele país é totalmente diferente do Brasil. Então, a cultura, por exemplo, vou dar exemplo da cultura americana. A cultura americana, os jovens lá fora, já viram as criancinhas, a partir dos 6 anos já pode ir aí, sei lá, andar de bicicleta por aí, já são bem mais soltos, assim, os pais não têm tanta preocupação quanto é aqui no Brasil. Os adolescentes, com 17, 16 anos, já estão dirigindo, já 16 podem... anos, né? Já estão trabalhando, começam a pensar, ali com 17 anos já começam a pensar em entrar em faculdade, então assim que às vezes aqui no Brasil, sinto não, né? É meio atrasado o Brasil em relação aos outros, né, países, em relação a ser atrasado nisso, eu acho que influencia assim, porque a gente fica pensando, nossa, mas por quê? Você já percebeu que lá fora pode tudo e aqui não pode nada, mas porque aqui é perigoso, porque aqui é isso, porque aquilo, porque aqui no Brasil não pode voltar tarde porque é perigoso.
Ah, não pode ir na padaria porque é perigoso. Não pode ir nada que é perigoso. É porque a gente está num momento também perigoso, né? Não é, mas não é só questão disso. E é porque lá a gente vê muito as crianças em contato com a natureza, né? Então, assim, Mas a sim, os pais cidade estão. lá, os pais, as casas, pelo menos é o que os filmes passam, desenvolvendo assim, né? A casa é quintal grande, então são poucas as famílias, a realidade das famílias hoje dentro de casa, né? Lá é muito mais comum mãe ficar dentro de casa. Hoje em dia, aqui no Brasil também, muitas famílias dependem que a mãe vá também trabalhar fora para poder ajudar dentro de casa, né? A gente sabe disso, então acaba que a criança às vezes ou passa o dia na escola, né, para aqueles que podem deixar na creche e tudo, ou é uma babá, ou é uma avó que está cuidando, é um tio, até os pais retornarem, né? Então, tem todas essas questões também que tem que se levar em consideração, certo? E tu acha, Lucas, que os filmes, essas coisas contribuem? Qual é a tua visão em relação a isso? Contribui para que as crianças que queiram crescer rápido? Isso, fala um pouquinho mais alto e bem mais para frente, isso. A mídia acaba contribuindo, comercial, vídeo, filme, a internet que vocês veem, vocês sentem um gostinho de querer estar mais, crescer mais rápido, ou tu ainda não pegou essa percepção? Eu ainda não peguei essa percepção. Por exemplo, algum anúncio, algum filme, eu nunca senti ou Através disso. nunca senti alguma coisa tipo assim, crescer mais rápido. Eu nunca senti isso através de um anúncio ou de mídias sociais ou coisa do tipo. Entendi. E aí eu pergunto, que situações, além dessas que a gente já colocou, por exemplo, quando a criança não podia fazer nada lá, né? Mas que vocês acham que acontece dentro da escola e até mesmo dentro de casa com os pais, relacionamento pai e filhos, que acabam contribuindo para que as crianças queiram ter essa liberdade mais rápido. Eu não estou falando mais de comparação com os amiguinhos, né? Mas relação direta entre pais e filhos, ou cuidadores, né? Porque é o que eu falei antes, que nem sempre é os pais que cuidam diretamente, a maioria das crianças, né? Às vezes é cuidada pela avó, às vezes é cuidada por tio e por aí vai. Então, que situações dentro. Vamos começar pela escola. Que situações dentro da escola vocês acham que acabam contribuindo para isso, além da comparação? Para que a criança queira crescer logo, Isso. acho que conflitos talvez assim internos, né, com colegas, bullying também, porque a criança não sabe lidar com aquela situação e aí ela quer, sabe, Acha que se ela crescer, ela vai ter o domínio sim, sobre aquela situação. O sim. bullying que está sendo tão discutido hoje em dia é um ponto importante da gente trazer aqui, né, meu amor? Então, às vezes, numa brincadeirinha, a criança se sente assim desconfortável, né? Que eu sempre aviso para vocês e falo, a brincadeira ela acaba quando o outro se sente desconfortável. Aí a criança quer se comportar como adulto, talvez para ter um pouco mais de superioridade naquela situação. Vocês já perceberam? Eu já vi muito. E não só com criança. Ou para ser Não só aceito. Verdade. Já aconteceu alguma situação com você onde você agiu de uma maneira para tentar ser aceito, assim, teve aquele sentimento de tentar agir além da tua idade, um pouco mais maduro, para poder ser aceito naquele grupinho, naquela situação? Bom, eu acho que hoje em dia, na verdade, na minha classe não tem tipo, muito isso de grupinho e tal. Hoje e antes? Mas Também na sua não. classe, tipo, os grupinhos são separados? São, tipo, todo mundo se fala na sua sala?
Sim, tem uns que não têm contatos com os outros, mas a maioria conhece um ao outro. E você, Adara? Ah, na minha sala, sim, né? Por exemplo, é porque desde um pouco mais nova eu me enturmava mais com as pessoas mais velhas. Por exemplo, 1 ano, 2 anos mais velhos da escola. Então, eu sendo bem sincera, que não tinha maturidade às vezes que as pessoas não davam. Então, eu queria me comportar de um jeito, de uma forma. Aí tu queria crescer logo para poder dominar aquilo ali. Sim, para entender sobre o assunto. Às vezes eu me sentia meio. Não é. Me sentia meio assim, muito criança, sabe? Porque, por mais que fosse uma situação simples, a pessoa tinha. Não é sabedoria, a palavra? Tinha ali, sabe, controle, sabia o que agir naquela situação, sabia o que fazer numa situação dessa. O pensamento dela era aberto em relação a diversas situações que eu me sentia perdida, entendeu? Então, Isso criava uma sensação em você sim, de uma querer sensação de logo crescer crescer. logo, para eu pensar, talvez pensar, não igual a pessoa, mas ter um pouquinho mais de conhecimentos, né? Você vê aquela frase de que vó, mãe, sabe de tudo porque ele viveu mais. Eu queria Às Tipo vezes assim, até. tipo assim, tem alguém que é mais velho que você, que sabe enfrentar aquela situação com maturidade, sabe o que fazer, já tem a consciência do que seria o certo a fazer, e você que ainda não tinha essa Sim. maturidade, queria ter. E daí Sim, você queria crescer logo. Sim, para para você isso. ter essa maturidade isso. para essas coisas. Sim. É bem interessante trazer essa questão também. E achei legal. Ah, mas eu acho que muitos, assim, mais novos, né? Pré-adolescentes, adolescentes, se sentem assim porque entra também aquela parte de conselho, talvez. Não entendi, não peguei teu Conselho raciocínio. no sentido de a pessoa, por exemplo, ai, não posso citar nomes aqui. Uma vez eu compartilhei com minha mãe sobre um amigo, esses dias, que eu falei no carro, tá, sobre um amigo meu que eu fiquei mais próximo, e ele começou a se aproximar mais de mim e começou a contar coisas da vida dele. E eu comecei a falar, porque eu já tinha passado por aquela situação e sabia, por mais que tinha dado errado comigo, eu me lasquei, pelo menos eu dava um conselho para ele não se lascar, né? Pelo menos essa era a minha intenção. E aí, né, o aconselhamento, a gente conversar, ele virou e falou assim, meu, você é muito visão. Eu falei, ai, obrigada. Por isso que é importante também, ó, botar a cabeça para funcionar, né? E trazer outros pontos de vista, né? Mas é bacana essa visão que vocês trouxeram também do bullying, porque vamos frisar aqui, né? Porque eu sempre falo para vocês, surgiu brincadeiras aonde alguém na rodinha se sentiu desconfortável com aquela brincadeira, parou ali na hora. Não faça parte, mande parar a brincadeira, né? Olhe para os seus amigos e fale assim, ele não está gostando, ela não está gostando, vamos parar ali, porque a brincadeira só é boa quando é boa para todos ali se divertindo. Quando começa a ferir alguém, né? Seja com palavras, seja com brincadeirinhas, e aquela pessoa está demonstrando desconforto, está na hora de parar. Ai, você percebe que quanto mais passa, mais os anos passam, mais as gerações estão mais, tipo, envolvidas. Porque, assim, crianças do quinto, quarto ano tendo comportamentos de sétimo, querendo, sabe, apressar as coisas. Não é querendo julgar, porque eu já fiz isso. Mas, tipo assim, crianças, adolescentes querendo se comportar, sabe? Como adulto. Como adultos, querer fazer coisas de adultos, que naquela idade não é muito legal ainda, entendeu? Mas justamente porque talvez viva uma realidade onde
tudo é muito cortado, limitado, você não pode isso, você não pode aquilo, os pais acabam não dando autonomia para a criança, lógico, dentro do seu desenvolvimento, né, do que, né, do que ela é capaz de fazer dentro do desenvolvimento dela, que aí os pais começam, não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode. E é um mundo de nãos, onde a criança se sente tão limitada, que aí entra também aquela questão que a gente conversou aquele dia. Talvez essa criança, na frente dos pais, se comporte de uma maneira e fora acaba se comportando, querendo ser mais adulta, porque ela entende que adulto pode tudo, parece que a fase adulta é melhor, traz mais benefícios para ela do que a infância. Em relação ao bullying, por que as crianças querem crescer rápido? Por causa que os pais, ou os adultos em geral, parece que eles não têm isso. É verdade. A gente tem as crianças têm a sensação que os pais não sofrem bullying ou sabem lidar melhor com aquilo. Na verdade, eles sabem lidar melhor com aquilo. Mas as crianças acabam tendo a sensação de que não existe isso na vida adulta. Isso é interessante também. Vamos lá. E dentro de casa? Dentro de casa, além desse mundo de nãos, o que vocês acham que acaba contribuindo para a criança querer crescer rápido? Assim, que vocês acham importante os pais olharem para ver se está acontecendo isso com seus filhos, para eles analisarem e ter um olhar diferente para a situação? Meu ponto de vista também vem em questão assim de querer mais liberdade, sabe? Querer, não digo de só da parte de querer ser com amigos e tal, eu digo mais aquela, e aí vem aquela parte da mídia influenciar, porque muito nos filmes a gente vê os adolescentes indo em parque, eles têm muito mais. Parece que a rotina deles é muito mais produtiva, eles fazem 1 milhão de coisas, eles vão ali, eles vão aqui, eles vão de bicicleta, eles vão, sei lá, em biblioteca, eles vão em cinema, fazem um monte de coisa, se juntam com amigos, e às vezes aqui no Brasil não é tão isso. Talvez seja por conta de liberdade também, mas só isso me vem à cabeça. Conflitos, de repente aquela criança vive num ambiente de tanto conflito dentro de casa que ela quer crescer para ela ter a liberdade de tomar as suas próprias decisões e sair até daquilo. Mas eu não vejo de querer crescer logo para ser adulta. Eu digo na questão de liberdade, tipo, eu vou sair de casa porque eu não quero mais estar nessa situação. Eu não quero mais viver essa situação de briga, de conflitos. Então eu vou embora. Só que... Mas isso acaba gerando na criança sentimento de querer crescer. Sim. Essa questão de liberdade, eu acho que seria mais a questão de, putz, se eu sair de casa, pra onde eu vou? O que eu vou comer? O que eu vou fazer? Entendeu? Talvez isso surja também na questão de querer crescer logo, principalmente nessa parte de quando tá naquela família e há muitos conflitos, muitas intrigas. Ou talvez acaba que os pais acabam também dando atividades para os filhos que não são da responsabilidade deles. Verdade. Já perceberam? Então, por exemplo, eu já me deparei em famílias onde a criança maior tem uma idade assim muito grande, acaba que na visão dos pais está botando o irmão mais velho para ajudar, mas acaba que fica a encargo do filho mais velho limpar, dar banho, dar comida, botar para dormir, observar, porque chegou do trabalho, está cansado, mas não percebe que aquela criança também tem que ter o momento dela, porque ela também passou o dia na escola, não teve o momento dela dentro do lar, e acaba atribuindo, às vezes, uma responsabilidade que é dos pais para aquela criança.
Isso talvez também gere essa sensação deles, meu Deus, eu não aguento mais, né? Sem contar com outros tipos também de prejuízo que esse tipo de comportamento traz para a criança. O mais comum é para ficar olhando. Quando, por exemplo, eu tenho 7 anos e daí eu tenho um irmão, uma irmã mais nova que, sei lá, Acabou de nascer. tem uns 4 uma anos. responsabilidade em cima de uma E daí eu, criança e daí eu muito tenho grande. que ficar olhando, tenho que ficar observando o que ela vai fazer, sabe? Isso provavelmente ia ser muito cansativo. Por causa que ia ter momento que ia querer ficar na minha e daí eu ia ter que ficar cuidando de criança. Uma coisa é você dar uma olhadinha enquanto a mãe vai tomar um banho, enquanto a mãe vai jantar, e o pai às vezes não tem, às vezes é uma mãe solo, uma mãe sozinha. Com suporte, tudo Um bem. suporte, Agora, exatamente. querer exercer uma função que não é da criança aí é demais. Ah, sim, que eu ia falar. Às vezes, criança que é muito punida também pode gerar Sim. isso, punição, de ficar de castigo, de apanhar, de abuso mesmo, de ouvir muitas coisas. Talvez isso tudo também vai gerando esse sentimento da criança querer crescer rápido. Por causa que por exemplo, você já viu um adulto de castigo? Não. Você viu um adulto de castigo? Mesmo que eles errem bastante também. É uma questão assim. Aí você Existem, é saudável nós darmos limites para a criança, e está aí um assunto muito bom para a gente tratar aqui. Limites. Acho que limites é um assunto interessante para a gente trazer aqui, para a gente entender a nossa visão, porque para vocês querem liberdade total, como vocês estão botando aqui. E não existe isso. Nós somos querendo ou não, nós devemos colocar limites em vocês, né? Nós adultos também temos limites. O trânsito, vou dar uma coisa aqui para vocês. O trânsito, por exemplo. Imagine se todo mundo pudesse fazer o que quisesse. Como seria esse mundo? Imagine se todo mundo quisesse fazer o que quisesse no trânsito. Existe limite. Você tem que parar num sinal, você não pode exceder tal velocidade, você tem que parar para um pedestre que está passando. Então, existe limite e é importante vocês trazerem isso para a infância. Às vezes os pais não dão limite porque, não quer que eu faça nada. Não, porque é necessário dar aquele limite. A gente já sabe o que vai acontecer aqui. Então, é importante vocês também terem essa visão, né? Entendeu? mas eu acho que tem mais que dar limite demais. Verdade. Porque, tipo assim, Aí já entra Também não tem- poder fazer nada. Não é nem pai também, não, pode não ser é o só país. não poder fazer Pode ser o nada. país. Não é só não poder fazer nada. Às vezes tem crianças que se sentem, eu não posso expressar minha opinião, eu não posso ser quem eu sou, porque os meus pais não gostam, sei lá, não do jeito que falam. Não Mas se não gostam sentem validadas dentro de casa, porque não é levado em consideração o que elas falam, a opinião. É sempre aquela questão que a gente o conversou. jeito, É só não pode ser o quem que o é. pai quer, a necessidade do pai, a visão do pai, é sempre para atender a necessidade do pai e não da criança. É interessante. Outra coisa que eu lembrei agora. Eu acho que esse negócio de relação a limites é muito importante mesmo, mas em relação como eu disse, tem pais que dão limites demais, eu acho que isso encaixa às vezes no desenvolvimento da criança. Do tipo, não vai fazer nada. Aí, às vezes, a criança acaba não fazendo realmente nada e que tipo, ela deveria começar a fazer, sei lá, eu já tenho uma idade assim razoável para você preparar o seu Nescau, fazer o seu pão, arrumar sua cama. Autonomia, fazer dá alguma autonomia coisa. para a E criança. aí a criança não faz nada, não sabe desenvolver, não sabe ver o relógio ponteiro. Verdade. Autocrítica, mas tudo bem. Não sabe fazer coisas básicas assim porque às vezes os pais querem fazer tudo por elas, os pais, enfim. Por preguiça Aí entra de em ensinar. outro, também.
por preguiça de ensinar. Então, vamos trazer esse tema futuramente. Não vamos dar spoiler aqui, né? Porque a gente já está entrando no Mas você já outro deu o rumo. último. Não, mas eu estou falando assim, de a gente está desenvolvendo um raciocínio já indo para a parte do limite, né? Então, a gente poderia abrir um tema aqui falando sobre limites, que é interessante falar sobre isso. Agora, vamos lá, para a gente não prolongar muito aqui, achei super bacana a gente trazer todos esses pontos em questões aqui, até para os pais olharem para dentro de casa, para ver se estão dando esse tipo, falta de autonomia, se está cobrando da criança além do que é a responsabilidade real dela, né? Se está dizendo muito, não. Tem o quê? pais que não enxergam isso. Talvez, por exemplo, mais que eles vejam esse podcast, eles vejam isso, obviamente que vai ter pais que talvez não enxerguem isso, né? Porque. Você já assistiu Super Nine? Já assistiu? Mas Você isso Super daí, mas Nine? tudo é um despertar, né, minha filha? Talvez ele nunca sim. tenha parado para pensar nisso. Ó, por exemplo, até eu ter a minha Sim. mudança com vocês, de comportamento, de relacionamento, de como lidar com vocês, eu também não tinha noção disso. Um ano de pandemia. Um ano de pandemia me fez olhar para dentro de casa. Porque às vezes a gente vai naquele loop e a gente não está olhando E que a depois gente está fazendo aquilo. E é no automático. Então, às vezes, isso daqui talvez fique. Por isso surgiu, Deus botou no coração, né? Talvez seja uma maneira mais leve de repente, os pais pararem e pensarem: será que meus filhos pensam isso? Será que eu faço isso com meus filhos? Será que eu estou limitando, dizendo muito não para eles, assim, a ponto deles, né? E conversar também com seus filhos. Seus filhos falam muito aí que querem crescer? Qual é a visão deles em relação a isso? Isso é uma conversa bacana de desenvolver dentro de casa. Eu acho que esse ponto, não só de liberdade, mas em que a criança queira que pessoal, nossa, eu acho que Entra milhões muitas fatores. coisas. Porque a criança às vezes não se sente amada, aí que sente casa logo. Porque, ou sei lá, a criança não se sente amada, aí, tipo assim, começa a se relacionar com amigos, ou sei lá, se sente mais amada fora de casa do que dentro da própria casa, e quer sair logo, quer, sei lá, morar com amigo. Não posso citar de novo, ai Deus. Enfim. Conheço muitas Enfim, pessoas quer assim. ver uma outra coisa? A comparação. Quando os pais comparam as crianças com outra. Olha, Lucas, tu viste o fulano? Mesma idade que você, está fazendo tal coisa. Talvez gere também na criança a sensação assim, nossa, além de, né, não se sentir capaz, porque mexe na capacidade, mexe em outras, não é só isso, mas voltando para o ponto aqui que é o sentimento de querer crescer rápido, talvez gere isso também na criança, a comparação com outra criança, que é péssimo para a autoestima da criança, acaba fazendo ele desejar crescer mais rápido para ele poder se tornar igual ao amiguinho e para poder ter a aprovação dos pais ou daquele grupo ou do amiguinho e por aí vai. É o que a Dara falou, cabe muita coisa aqui, certo? E para finalizar esse papo aqui, para não prolongar, a gente está tentando diminuir o máximo, gente, aqui. É que a gente vai surgindo. A gente fala muito. Às vezes passa horas falando, conversando na mesa, em tudo, quando, né? E quando vê, já passou muito tempo, é muito bacana. Então, a gente está tentando reduzir bastante aqui para vocês. O que vocês diriam para os pais? Vou pedir para o Lucas começar. Para os pais se atentarem e também para a criança que tem esse sentimento. Qual é a visão, assim? Que conselho tu daria para essa criança? Como os pais, vou reformular minha pergunta. Vou reformular minha pergunta. Como os pais podem ajudar as crianças de maneira que elas não se sintam tão pressionadas e tão
tão aflorado esse sentimento de querer crescer rápido? Como os pais podem contribuir para diminuir esse sentimento nelas? Dá mais liberdade. Mas como Tipo os pais assim, vão saber? Conversando com os filhos, né, meu amor? As crianças falam dentro de casa. Ah, mãe, mas eu não acho que os Ah, pais eu tô iriam doida chegar para e tentar ser falar. adulto. Ah, você acha que eu. Qual que é mesmo? Você acha que eu te dou muita liberdade? Você acha que eu te dou pouca liberdade? Não, meu amor, não é Você essa a quer crescer questão. logo? Não é essa a questão. Às vezes pode aproveitar essa oportunidade da criança falar numa situação, né? Ou desenvolver sim. Você acha que as crianças querem crescer rápido? Eu ouvi hoje de uma criança, de repente ela pode começar uma conversa assim. Eu ouvi hoje, enquanto eu estava voltando para casa, de uma criancinha, ah, eu não vejo a hora de crescer rápido e querer ser adulto. Tu tem essa vontade também? E aí começar uma pergunta, uma conversa, não é chegar diretamente e falar, né? Então, vamos lá, Lucas. Qual é o conselho, digamos assim, que você daria para os pais? Conselho não, o que tu acha que os pais poderiam fazer para diminuir esse sentimento da criança querer crescer mais? dá mais liberdade, mas com um limite. Mas do mesmo jeito que. Não, do mesmo jeito Liberdade com que eu, limite. que eu Liberdade com falei. Do responsabilidade. mesmo jeito que eu falei antes, tipo assim, olhar pro lado, querer ver alguma coisa lá um pouquinho longe, vai precisar de alguém, né, pra criança ficar segura, pra não acabar se machucando, tropeçando, coisa do tipo. Para os pais, em vez de falarem só não tentarem lá, né, tentar explicar o que é, porque os que normalmente acontece assim. E daí a criança pergunta, por que não? Daí, não, por que não? Porque eu não quero. Nossa, A gente você. gosta de fazer isso. Por que não? Por que não? Nossa, Por que não? Porque eu já disse que não e ponto final. Geralmente os pais eu fazia isso, né? Hoje em dia eu me regulo para tentar responder de maneira correta e compreensível a perguntas deles. Acredito que eles poderiam ajudar mais nessa parte, por causa que na parte de que eu disse de não ser dependente, muito dependente, que às vezes eu gostaria de ir para um lugar, só que eu não gostaria de depender de uma pessoa para ir, sabe? É porque os pais sempre dizem, não, 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 depois. Os pais falam Na depois. volta a gente compra. Ah, sabe outra coisa que eu acho legal, os pais ensinarem? Educação financeira, que fala? Educação Eu acho financeira. muito bacana os pais ensinarem sobre isso. Sabe por quê? Porque quando chegar na fase adulta, a pessoa não vai ser uma consumista. Tudo Isso que é um outro olhar, assunto vai que, de querer repente, comprar. E aí, talvez isso se encaixe na parte de liberdade. Não que, tipo assim, nossa, imagina, a criança tem que mente de criança. Nossa, não tô falando que minha mente de criança, tá? Mas eu digo no sentido de, tipo, sei lá, imagina, os pais dão uma mesada de, sei lá, R$ 20 por mês. Aí a criança vai juntando, pensa, nossa, putz, aqui dentro da minha casa é péssimo, então meu pai vai me dando mesada e eu vou sair de casa. Então, mas eu acho que tem que ter essa educação financeira, sabe? Para poder saber administrar, putz, sei lá, eu quero comprar um livro. Aí eu vou juntar esse dinheiro ou saber ter mais um pouquinho de responsabilidade para administrar esse dinheiro para coisas isso é outra importantes. coisa, mas Você entendi o acha teu que ponto de vista, entendi. Bom, às vezes eu quero comprar uns livros para mim, só que eu não compro não é por causa que eu não sei administrar. é que você quer seu dinheiro. Exatamente, eu não quero gastar E meu é dinheiro. interessante isso, gente, porque o Lucas, a Dara, como ela falou, né? Ela quer já, a Dara, ela já sonha assim, quero um meu apartamento, ela fala que ela quer sair logo de casa, mas não por conflitos ou qualquer outra coisa, mas porque ela quer ter as conquistas dela. Ser dependente. Imagina chegar no meu carro, O carro, Não dependente, não dependente. isso, o carro, o apartamento, ter as conquistas dela. E no momento ela está estudando, então isso, sentimento de querer
crescer rápido para poder conquistar isso. Agora, o Lucas, ele já chegou comigo e falou assim, eu preciso ganhar dinheiro. Eu tenho os meus planos, né? Eu tenho que comprar meus livros, porque, gente, é impressionante, assim, ele pega um livro, ele lê numa tarde. E aí eu falo para ele, não dá para investir um livro a cada dia, né? E aí ele fala assim, eu não posso esperar dar um mês, ler um livro a cada mês. Então eu quero fazer dinheiro, o que que eu posso fazer? Aí ele fica matutando o que que ele pode fazer para conseguir dinheiro para ele poder Mas é conquistar. Algo que eu pensei com a Dara é da gente passear com os cachorros aqui, que tá cheio de cachorro aqui. Que fica Gente, aqui isso na não vai. rua. Bora, que a gente já está mudando aqui o assunto, tá? Ah, Ficou legal ó, a gente já de que já tá repente. mudando. Não, peraí. Rapidinho. Pegue essa água, beba água. Vamos voltar para o ponto central aqui, que senão a gente prolonga. Sim, tá. É um outro podcast que a gente pode falar sobre a importância da educação financeira para as crianças. Eu posso até convidar o Juninho, que é um amigo nosso que trabalha nessa parte de educação financeira. Ele é investidor, o tio Juninho. Hã? O tio, mas porque eu vou convidá-lo, ele é profissional da área, entendeu? Para dar dicas aqui, seria bem bacana para vocês desenvolverem isso aqui com eles, eu acho que vai ser bem bacana. Vamos voltar para o ponto principal. Você deu nome. Acabei de falar, porque ele é um profissional. Quem quiser já conhecer o Juninho, Vai no Instagram o Tony, vou deixar na descrição, em algum lugar nesta tela, a descrição do Instagram dele para vocês conhecerem, tá? E você, Adara, o Lucas já disse que os pais podem fazer para contribuir, para diminuir esse sentimento de querer crescer rápido. E você, o que você diria? Bom, para não prolongar muito, já que a gente já prolongou demais, como eu disse, eu acho que esse assunto se encaixa em diversos tópicos, assim, diversos tópicos. Mas eu acho que, assim, a minha criança interna, a minha, sei lá, a minha... Criança interior. Acho que assim, que eu vivi, não só na parte de liberdade, mas os pais desenvolver essa parte de conversas, né? Que a gente já falou no outro podcast, para saber se até uma coisa muito importante, se a criança está sofrendo bullying na escola, qual é o que ela pensa, não, sobre a educação financeira também, que é muito importante. Sobre a liberdade também, entrar em acordos assim de não posso te dar liberdade demais, senão você pode perder seu foco, você também tem que ter responsabilidade nas suas coisas. Entrar em, sabe, uma conversa e vai entrando em acordos, vou entrando em um equilíbrio. Sabe, para não ficar tipo, só o que eu equilíbrio quero. Entre a permissão e a autonomia, né? E o não também. Sim. Eu digo assim para mais adolescentes, para adolescentes. Agora, para tipo, pais que têm criança mais novas, né? Mais bebezinhas, observar mesmo, né? Observar Deixem tipo, ser assim, crianças. observar o próprio comportamento de vocês, pais. Não é falando que vocês são pais, são os pais, sabe? Porque não é isso que eu não entendi o que você falou. Não é querendo falar que as pessoas que estão assistindo são os péssimos pais. Mas vocês começarem a observar ações de vocês, sabe? De tudo que nós falamos aqui, se você faz uma dessas coisas, começar a perceber em comportamentos do seu filho, não rotular ele como um robô, que ele só faz o que você quer, que ele age como você quer, que ele vai gostar das coisas que você gosta. Então não pense isso. Cada ser humano é um ser humano e eu acho que essa parte de deixar a criança ser o que ela quer ser é muito importante. Eu lembrei de ditado que é filho de peixe, peixinho é. Nem sempre, né? Nem sempre. Muito bom, meus amores. Que bom que vocês ficaram até agora aqui com a gente.
que esse bate-papo, viu que como a Dara falou, como o Lucas falou, dá para ir para vários caminhos, é um leque de opções que podem trazer esse sentimento aí para dentro do seu filho, dele querer crescer rápido. Então, que você possa observar o comportamento, porque criança, gente, não fala. Criança mostra o que sente através do comportamento. Então, observem o comportamento de vocês. E às vezes, criança vai falar apenas numa situação conflitante, no momento de raiva que ela solta aquilo. Não esperem o filho de vocês virem falar, é isso, é isso, é isso, até eles desenvolverem isso, a confiança em você, de poder falar tudo com você. E isso daí é quando há conexão, relação e tudo. Então, que você aí dentro de casa consiga parar para observar, ache o equilíbrio entre a permissão, lógico, entre o permitir e a autonomia que a criança é capaz de ter diante da idade dela, do desenvolvimento dela. Procure não comparar, fazer comparações, porque comparações faz com que seus filhos queiram se desenvolver melhor para ter a sua aprovação, porque a aprovação dos pais para as crianças é fundamental. E que você possa aí proporcionar para o seu filho um ambiente seguro, um ambiente de amor, né? Onde ele se sinta amado, que é um ponto que a Dara trouxe aqui, para que ele curta a infância, gente. Só dê a responsabilidade que eles realmente estão preparados para receber e que eles possam curtir a infância, porque a infância é a principal fase do ser humano. O que acontece na infância, eles levam para a vida inteira. É onde eles desenvolvem a criatividade, é onde eles desenvolvem um monte de coisa. Então, permita que seus filhos sejam crianças e não, como disse a Dara, mini robôs para fazer apenas a vontade de nós pais, tá? Então, fica aí a reflexão. Foi muito bom. Vamos trazer aqueles 2 outros assuntos que eu acho interessante: limites, educação financeira. Se você tem aí um assunto para mandar, manda para a gente como opção, como é que a gente fala? Opções, posições que vocês querem que a gente fale. Que a gente vai desenvolver aqui uma conversa bem bacana. E talvez, como agora surgiu a opção de trazer o Júnior, né? Que é o Tony, né? O Antônio, que a gente chama ele de Juninho, né? Para ele falar sobre educação financeira, a gente pode começar a trazer profissionais também para bater esse papo e engrandecer mais aí esse conteúdo para vocês. Então, muito obrigada pela companhia. Até semana que vem. Um beijo, um abraço nosso, dessa família aqui, que está amando esses momentos. Para vocês aí, um abraço, um beijo. Sintam-se abraçados e amados por nós. Diga, meu amor. Eu tenho mais E é a vez da minha mãe. Tá, Só para finalizar, assim, só para encerrar o assunto, sobre que eu e o Lucas não aconselhamos, né, mas demos o nosso ponto de vista como filhos, como, sei lá, criança e adolescente. Talvez vocês pensem que possa ser uma besteira. Nossa, o que eu vou escutar esses 2 pirralhos aí que nem sabem o que estão falando, porque eu sou adulta e eu sei o que é melhor para meu filho. Não seja uma mente fechada, tente escutar, talvez. Para você pode ser besteira, mas escuta, porque para você pode ser besteira, mas se você aplicar na vida do seu filho, vai ser completamente diferente. Para você pode ser nada, mas na vida dele vai mudar muita coisa. E então é isso que eu queria falar. Que orgulho dos meus pimpolhos! Beijo grande e até a próxima no podcast Filhos Pensantes Meus. Tchau. Tchau.
Beijo! Tchau, Beijo, gente. Na verdade, acabou. Beba água. Providenciar umas canecas pra cá, gente, porque a minha boca também tá seca. Beba Nossa, a água. gente falou pra caraca isso. Vamos. Não Já sei nem quantos acabou o minutos. vídeo. Nem fechou o vídeo. Não, né? mas outra coisa. A Você gravação. sabe que eu não vou editar aquela parte, né? Vai naturalmente. Ah, mãe.